Os últimos dias de Bruce Lee continuam cercados de mistérios, tecendo uma teia de especulações e teorias que persistem até hoje. O que realmente aconteceu em Hong Kong naquela tarde fatídica de 20 de julho de 1973? Teria sido uma simples reação alérgica a um analgésico, como foi declarado oficialmente, ou existe algo muito mais profundo, obscuro e oculto por trás da morte prematura do ícone das artes marciais e astro de cinema? Antes de mergulharmos nos detalhes intrigantes desse enigma, queremos saber de onde você está acompanhando essa investigação. De qual cidade, estado ou até país você está nos assistindo? E mais importante, qual a sua primeira lembrança de Bruce Lee? Foi um filme, uma frase, um pôster? Compartilhe nos comentários. Quem sabe não descobrimos que a verdade está mais perto do que imaginamos. Para entendermos a complexidade dos eventos que levaram à morte de Bruce Lee, precisamos voltar um pouco no tempo e mergulhar no contexto de sua vida e carreira. Bruce Lee não era um artista marcial excepcional. Ele era um visionário, um provocador, um homem à frente de seu tempo. Nascido em São Francisco, mas criado em Hong Kong, ele carregava consigo a influência de duas culturas distintas, o que se refletia em sua filosofia de vida e em sua abordagem às artes marciais. Desde cedo, Bruce demonstrou um talento notável para as artes marciais, aprendendo Wing Chun com o renomado mestre Ip Man. No entanto, ele não se limitou aos dogmas tradicionais. Bruce era inquieto, curioso e buscava constantemente novas formas de aprimorar suas habilidades. Ele acreditava que as artes marciais deveriam ser fluidas, adaptáveis e expressivas, como a água. Essa filosofia revolucionária o levou a desenvolver sua própria arte marcial, o Jeet Kune Do, que se traduz literalmente como caminho do punho interceptador. O Jeet Kune Do era uma abordagem não ortodoxa, que enfatizava a eficiência, a praticidade e a liberdade de expressão. Bruce acreditava que o lutador deveria ser capaz de se adaptar a qualquer situação, utilizando qualquer técnica que fosse eficaz, independentemente de sua origem. A introdução do Jeet Kune Do causou um impacto sísmico no mundo das artes marciais. Muitos puristas criticaram a abordagem heterodoxa de Bruce, acusando-o de desrespeitar as tradições. No entanto, muitos outros reconheceram o gênio por trás de sua filosofia, abraçando o Jeet Kune Do como uma forma de arte marcial mais moderna e eficaz. Além de sua habilidade como artista marcial, Bruce Lee possuía um carisma inegável e uma presença magnética. Ele sabia como se comunicar com o público, transmitindo sua paixão e entusiasmo através de suas palavras e ações. Essa combinação de talento, carisma e visão o catapultou para o estrelato. Bruce Lee se tornou um ícone global, inspirando milhões de pessoas em todo o mundo a perseguir seus sonhos e a acreditar em si mesmas. Seus filmes, como Operação Dragão, A Fúria do Dragão e O Jogo da Morte, quebraram recordes de bilheteria, popularizando as artes marciais e a cultura oriental no Ocidente. No entanto, o sucesso de Bruce Lee também o colocou sob intensa pressão. Ele trabalhava incansavelmente, dedicando-se de corpo e alma a seus projetos. Ele era perfeccionista e extremamente exigente consigo mesmo, o que o levava a se esforçar muitas vezes negligenciando sua saúde. Em 10 de maio de 1973, 2 meses antes de sua morte, Bruce Lee sofreu um colapso durante uma sessão de dublagem para o filme Operação Dragão. Ele reclamou de fortes dores de cabeça e convulsões, sendo levado às pressas para o hospital. Os médicos diagnosticaram um edema cerebral, um inchaço no cérebro, e conseguiram estabilizá-lo. Após o incidente, Bruce Lee foi aconselhado a descansar e a reduzir o ritmo de trabalho. No entanto, ele se recusou a interromper seus projetos. Ele estava determinado a concluir Operação Dragão e a dar continuidade aos seus planos de produzir e estrelar outros filmes. Sua ambição era inabalável, e ele parecia disposto a sacrificar tudo para alcançar seus objetivos. Será que essa ambição desmedida contribuiu para seu trágico fim? Na fatídica tarde de 20 de julho de 1973, Bruce Lee foi visitar a atriz Betty Ting Pei em seu apartamento em Hong Kong. Ele estava se sentindo indisposto e havia reclamado de dores de cabeça. Segundo o relato oficial, Betty Ting Pei deu a Bruce um comprimido de Equagesic, um analgésico contendo aspirina e meprobamato, para aliviar a dor. Após tomar o comprimido, Bruce Lee teria se deitado para descansar, mas nunca mais acordou. Betty Ting Pei, preocupada com sua demora, tentou acordá-lo, mas sem sucesso. Ela então telefonou para Raymond Chow, o produtor de seus filmes, que chegou ao local e chamou um médico. O médico tentou reanimar Bruce Lee, mas não obteve sucesso. Ele foi então levado para o Queen Elizabeth Hospital, onde foi declarado morto ao chegar.
A causa oficial da morte foi um edema cerebral, atribuído a uma reação alérgica ao meprobamato, um dos componentes do Equagesic. No entanto, essa explicação oficial nunca convenceu muitos fãs e observadores. Várias teorias alternativas surgiram ao longo dos anos, questionando a versão dos fatos apresentada pelas autoridades. Uma das teorias mais populares sugere que Bruce Lee teria sido vítima de um complô orquestrado por membros da tríade, a máfia chinesa. A teoria do complô da tríade se baseia em relatos de extorsões e ameaças que Bruce Lee teria sofrido por parte de membros da organização criminosa. Supostamente, a tríade estaria exigindo uma porcentagem dos lucros de seus filmes, e Bruce Lee teria se recusado a ceder às suas exigências. Outra teoria sugere que Bruce Lee teria sido envenenado por rivais no mundo das artes marciais. Alguns acreditam que seus métodos de treinamento intensos e sua abordagem não ortodoxa às artes marciais teriam gerado inveja e ressentimento por parte de outros mestres. Há ainda a controversa teoria de que Bruce Lee teria morrido em decorrência de um treinamento excessivo e do uso de substâncias para melhorar seu desempenho. Alguns acreditam que ele teria utilizado esteroides anabolizantes ou outros compostos para aumentar sua força e resistência, o que poderia ter causado danos ao seu organismo. A autópsia realizada no corpo de Bruce Lee revelou a presença de cannabis em seu estômago. Essa descoberta alimentou ainda mais as especulações sobre as causas de sua morte. Alguns argumentam que o uso de cannabis poderia ter contribuído para o edema cerebral, enquanto outros afirmam que a quantidade encontrada era insignificante e não teria causado nenhum dano. Além dessas teorias, existem outras ainda mais bizarras e improváveis, como a de que Bruce Lee teria sido vítima de uma maldição familiar ou de um ataque de energia negativa. Essas teorias, embora pouco plausíveis, demonstram o fascínio e a mística que cercam a figura de Bruce Lee. Mas será que a resposta está em algum lugar entre as teorias da conspiração e a explicação oficial? Será que a combinação de fatores como estresse, exaustão, uso de medicamentos e uma predisposição genética pode ter contribuído para o trágico desfecho? E o papel de Betty Ching Pei em tudo isso? Seria ela uma testemunha inocente ou teria um papel mais ativo na morte de Bruce Lee? As perguntas são muitas, e as respostas continuam evasivas. Mas o que sabemos é que a morte de Bruce Lee deixou uma lacuna irreparável no mundo das artes marciais e do cinema. Ele foi um pioneiro, um inovador e um gênio que inspirou milhões de pessoas em todo o mundo. Seu legado continua vivo através de seus filmes, de seus ensinamentos e de sua filosofia de vida. Bruce Lee nos ensinou a nunca desistirmos de nossos sonhos, a acreditarmos em nós mesmos e a buscarmos a excelência em tudo o que fazemos. Mas será que algum dia saberemos a verdade sobre seus últimos dias? Será que os mistérios que cercam sua morte serão desvendados? E você, caro espectador, o que pensa sobre tudo isso? Qual a sua teoria? Deixe seu comentário e continue acompanhando nossa investigação. A verdade pode estar mais perto do que imaginamos. Os últimos dias de Bruce Lee continuam cercados de mistérios. O que aconteceu em Hong Kong naquela tarde fatídica? Teria sido uma simples reação alérgica ou algo muito mais profundo e oculto? Essa é a pergunta que persiste na mente de milhões de fãs e estudiosos da vida do pequeno dragão, décadas após sua partida abrupta. A versão oficial, corroborada pela perícia da época, aponta para um edema cerebral causado por uma reação alérgica a um analgésico chamado Equagesic, que continha meprobamato e aspirina. No entanto, essa explicação nunca convenceu totalmente a todos, alimentando teorias da conspiração que variam desde envenenamento por rivais nos círculos das artes marciais até uma conspiração da tríade, a máfia chinesa. Para entender a dimensão dessas teorias, é crucial mergulhar no contexto da Hong Kong dos anos 70, um caldeirão fervilhante de interesses, rivalidades e segredos. Bruce Lee não era um astro do cinema, mas também uma figura que desafiava as convenções da época, tanto em termos de artes marciais quanto de representação asiática no cinema ocidental. Sua ascensão meteórica ao estrelato incomodou muitos, incluindo aqueles que se sentiam ameaçados por sua influência crescente e sua capacidade de transcender barreiras culturais. As artes marciais, em particular, eram um campo minado de egos e rivalidades. Bruce Lee, com sua abordagem inovadora e despretensiosa, desafiou os estilos tradicionais, defendendo a adaptabilidade e a eficiência no combate. Essa postura gerou animosidade entre alguns mestres mais conservadores, que viam em suas ideias uma ameaça à integridade de suas escolas e à perpetuação de seus ensinamentos. Há relatos de desafios e confrontos nos bastidores, embora poucos tenham sido documentados de forma oficial. A teoria do envenenamento, portanto, ganha força ao considerar essa atmosfera de competição e inveja.
Alguns argumentam que Bruce Lee poderia ter sido vítima de uma substância indetectável na época, administrada por alguém que desejava silenciá-lo ou prejudicá-lo profissionalmente. Essa teoria, no entanto, carece de evidências concretas, baseando-se em especulações e relatos não confirmados. A conspiração da Tríade é outra linha de investigação frequentemente mencionada. A Tríade, uma organização criminosa chinesa, tinha forte presença em Hong Kong na época e controlava diversos setores da sociedade, incluindo a indústria cinematográfica. Alega-se que Bruce Lee teria se recusado a ceder a extorsões ou a participar de atividades ilícitas, o que o teria colocado na mira da organização. Novamente, essa teoria é difícil de comprovar, mas a reputação da Tríade e seu histórico de violência contribuem para sua persistência. Um caso intrigante que alimenta as especulações é a morte de Brandon Lee, filho de Bruce, em 1993, durante as filmagens de O Corvo. Brandon foi atingido por uma bala de verdade em uma cena que deveria utilizar balas de festim. As circunstâncias em torno de sua morte foram consideradas um acidente, mas a coincidência com a morte de seu pai, anos antes, reacendeu as teorias da conspiração e a suspeita de uma possível ligação entre os dois eventos. Alguns acreditam que Brandon poderia ter sido alvo de uma vingança relacionada ao passado de seu pai. Além das teorias de envenenamento e conspiração, outras explicações menos dramáticas também foram levantadas. Uma delas sugere que Bruce Lee poderia ter sofrido de uma condição médica pré-existente não diagnosticada, como um aneurisma cerebral, que teria sido agravada pelo uso do Equagesic. Outra hipótese aponta para um possível golpe de calor, já que Hong Kong estava sob um calor intenso na época de sua morte, e Bruce Lee era conhecido por se exercitar vigorosamente, mesmo em condições climáticas adversas. É importante ressaltar que, apesar das inúmeras teorias e especulações, a causa oficial da morte de Bruce Lee permanece sendo o edema cerebral causado por uma reação alérgica ao Equagesic. No entanto, a falta de respostas definitivas e a aura de mistério que envolvem sua vida e sua morte continuam a alimentar a imaginação de muitos. A verdade é que a vida de Bruce Lee foi tão extraordinária e impactante que sua morte dificilmente poderia ser considerada banal. Ele foi um pioneiro das artes marciais, um visionário do cinema e um ícone cultural que inspirou gerações. Sua filosofia, que enfatizava a autodescoberta, a adaptabilidade e a liberdade de expressão, continua a ressoar em pessoas de todas as origens e culturas. Alguns depoimentos sugerem que Bruce Lee descobriu algo que jamais deveria ter sido revelado, um segredo que poderia mudar a história das artes marciais e da própria indústria cinematográfica. Este é o fio que vamos seguir nesta narração, entre sombras de estúdios antigos, cintilações de lâmpadas de filmagem e as vozes que juram ter visto algo que ninguém jamais deveria ter mostrado ao mundo. A primeira coisa que precisamos entender é o cenário em que Bruce Lee surgiu. Nascido em uma época de transição entre cinema oriental tradicional e o sonho de Hollywood, ele se tornou um símbolo de quebra de fronteiras entre estilos, culturas e públicos. Seu caminho não foi técnico, foi também filosófico. Ele fundou o que viria a chamar Jeet Kune Do, uma postura que buscava a essência da luta além de escolas fixas, além de rótulos. O que ele defendia era menos um estilo e mais uma maneira de pensar o movimento. No circuito de filmagens de Hong Kong, e mais tarde, nas produções norte-americanas, Lee percebeu que as lutas na tela podiam ser muito mais do que demonstração de força. Podiam ser uma dramaturgia do corpo em tempo real, uma poesia de impacto físico que falava diretamente ao espectador. Foi nesse cruzamento entre disciplina, ciência do movimento e imaginação cinematográfica que ele construiu uma ponte entre tradições antigas e as possibilidades modernas do cinema. E é justamente nesse cruzamento que surge o rumor. Depoimentos falam de uma descoberta que, se revelada, mudaria não só a forma de lutar na tela, mas também a própria economia e a ética da indústria do cinema de ação. Não estamos falando de uma técnica antiga Staples de luta, mas de algo que, segundo algumas vozes, uniria corpo, respiração, ritmo e narrativa de uma maneira que ninguém havia tentado antes. Um segredo que alguns chamam de chave para uma linguagem universal de movimento na tela. A ideia, segundo esses relatos, não seria fazer mais rápido ou fazer mais bonito. Seria uma compreensão profunda de como o corpo humano se alinha com o tempo da câmera, com a música do filme e com a mente do público. A cada batida, a cada respiração sincronizada com o cutting, haveria uma intensidade que parece quase matemática. O observador reconhece o padrão, o tempo certo, a resposta certa. O segredo, então, não seria magia, mas uma forma de engenharia do movimento que transcende estilos. Alguns depoentes afirmam que Lee guardava notas que cruzavam técnicas de artes marciais com princípios de performance cinematográfica.
Havia quem dissesse que ele estudava como o corpo reage sob diferentes ritmos de respiração, como a energia se concentra no centro do corpo, como a dança do foco molda cada golpe a partir do eixo central. Outros afirmam que havia diagramas, rascunhos e esquemas que mostravam, com precisão quase arquitetônica, como o tempo entre luta e corte poderia ser gerido para maximizar impacto emocional sem aumentar violência desnecessária. É importante lembrar que esse terreno é fértil para mitos tanto quanto para verdades. Bruce Lee foi uma figura que gerou reverência e controvérsia. Ele desafiou convenções, questionou o que era autêntico em uma luta de cinema e criou uma estética que parece simples, mas que envolve camadas de técnica, filosofia e decisão artística. O que se diz nesses relatos não é sobre golpes. É sobre a maneira de contar uma história com o corpo em movimento. Alguns testemunhos apontam para um ponto de virada, não ensinar técnicas, mas ensinar uma forma de ver o que está por trás da luta. Um segredo que, segundo essas vozes, permitiria aos cineastas ver com clareza como cada cena pode soar como uma linguagem única, não como uma sequência de golpes. Um segredo que, se propagado, poderia exigir uma reavaliação completa de como o treino de atores, dublês e coreógrafos seria organizado no set. Nessa linha de pensamento, alguns relatos falam de uma relação íntima entre respiração, silêncio e som. Não é o que acontece na luta, mas o que não acontece. O espaço entre golpes, o tempo de pausa que diz mais do que o próprio golpe. A respiração, nesse imaginário, não é ferramenta fisiológica, mas ponte entre o que o físico mostra na tela e o que o público sente no peito ao assistir. Um segredo que transforma o combate em uma linguagem emocionalmente precisa. Outros depoimentos sugerem que o segredo envolve uma visão de economia de movimento. Menos é mais quando se trata de ver o que você precisa ver na tela. A ideia é que o palco inteiro, câmera, iluminação, som, direção, seja orquestrado para que cada gesto carregue o peso de uma intenção. O segredo seria, então, uma filosofia de redução refinada, remover o supérfluo para que o essencial brilhe com maior clareza, sem perder a eficácia dramática. Há, também, quem diga que o segredo era uma forma de cruzar artes marciais com ciência da percepção. Conforme esses relatos, Lee explorava como a mente processa o que vê na tela. Porque certos ângulos parecem acelerar o tempo, porque certos comprimentos de take mergulham o espectador na experiência de cada soco. Em outras palavras, uma busca por sincronizar corpo, câmera e consciência de maneira que o público sinta a luta antes mesmo de vê-la por completo. Esses relatos costumam mencionar, de forma aviente, que a divulgação desse segredo poderia alterar o equilíbrio de poder na indústria. Se produtores pudessem replicar esse domínio entre ritmo, respiração e presença na tela, a demanda por coreógrafos tradicionais, dublês ou mesmo certos métodos de direção poderia sofrer uma transformação. E com essa transformação, dizem alguns, surgiriam novos padrões de valorização artística e novos modelos de negócio. Mas por que esse segredo seria perigoso? Porque o que está em jogo não é técnica. É ética de audiência, é responsabilidade de como representar força, violência e vulnerabilidade na tela. Revelar uma chave tão poderosa poderia mudar a forma como o público reage, como os atores se preparam e como as histórias são estruturadas em termos de ritmo emocional. E, por isso, muitos temem que a revelação possa ser mal utilizada ou mal interpretada por quem não entende o contexto completo. O que se sabe de fato sobre Bruce Lee é que ele enfrentou críticas, enfrentou cernes de racismo no cinema, enfrentou a resistência de produtores que não viam o valor de uma abordagem que não se encaixava nos moldes de Hollywood. Ele também enfrentou, no próprio peito, o desafio de manter o equilíbrio entre arte e comércio. Diante disso, fica a pergunta: se havia um segredo tão poderoso assim, por que ele não serviu inteiro ao público? A resposta não é simples, e os relatos não chegam a um consenso. Entretanto, o que é inequívoco é o impacto de Bruce Lee na forma como as artes marciais são retratadas no cinema. Sua presença ajudou a popularizar uma visão de luta que é tão cuidadosa com o espaço quanto com o impacto. A sua filosofia de Jeet Kune Do abriu espaço para que outros explorassem a ideia de que a eficiência pode superar a tradição, que o pragmático pode ter poética, e que a tela pode conter uma profundidade de movimento que as palavras talvez não descrevam completamente. Para além da sua imagem como astro, Lee foi também um transpose de cultura. Alguém que trouxe o conhecimento de diversas tradições para um palco global. Seu trabalho gerou uma escola de cineastas, coreógrafos e atores que passaram a medir o tempo entre golpe e corte com métricas próprias, mais sensoriais do que técnicas. Se havia um segredo, ele não ficou entre as paredes do estúdio. Ele se espalhou, em certo sentido, pela maneira como o público passou a perceber a luta na tela. O rumor, é claro,
não se sustenta como uma verdade universal. Existem quem o veja como mito popular, como uma ficção de bastidores alimentada pela nostalgia de uma era em que o cinema de ação parecia estar reescrevendo as regras. Ainda assim, a força do que o rumor representa está na sua capacidade de nos fazer pensar sobre o que vemos na tela. A coreografia não é o que acontece, é o que sentimos quando acontece. Se esse segredo existisse, que tipo de perguntas ele colocaria no centro da nossa experiência de assistir um filme de luta? Ele desafiaria a ideia de que o show depende de força bruta ou de golpes técnicos. Ou ele apontaria para uma verdade mais profunda, que o movimento no cinema é uma forma de contar uma história tão poderosa quanto qualquer diálogo. Enquanto seguimos nessa exploração, vale observar como a indústria respondeu, ou não, a mudanças de estilo sugeridas por Lee. Alguns reis e coreógrafos que trabalharam com ele admitem que o que aprenderam com ele sobre tempo, espaço e intenção mudou a maneira como encaram a coreografia de lutas nas produções que vieram depois. Outros permaneceram céticos, apoiando que a técnica é uma parte da equação para o sucesso de um filme. O espectador hoje pode sentir na ponta da memória o eco de filmes como Enter the Dragon, onde a presença de Lee parecia transformar cada movimento em um símbolo de uma busca maior por autenticidade. A partir dessa base, muitos cineastas contemporâneos construíram linguagens próprias de ação, que misturam artes marciais, dança, acrobacia e cinema de maneira cada vez mais integrada. E a pergunta que fica é: esse legado seria capaz de sustentar, por si só, a ideia de que há um segredo com esse potencial? Alguns fãs levantam a hipótese de que, se houver algum segredo, ele não seria uma técnica isolada, mas uma prática de convivência entre corpo, mente e tempo de tela. Uma prática que ensina a observar a própria respiração, o próprio ritmo cardíaco, a percepção do espaço ao redor, antes mesmo de reagir. Nesse sentido, o segredo seria menos uma fórmula fechada e mais uma filosofia de treino que transforma o que parece simples em algo com camadas de significado. À medida que mergulhamos mais fundo, aparece a tensão entre o mito e a memória documental. Existem registros que atestam que Lee treinava com disciplina, que buscava eficácia sem repetições vazias e que defendia uma visão de luta como expressão de verdade corporal. No entanto, as fontes sobre esse tal segredo permanecem dispersas, às vezes conflitantes, às vezes quase oníricas. E é justamente essa ambiguidade que alimenta a curiosidade dos fãs e dos estudiosos. O que seria, então, a natureza de um segredo capaz de cruzar artes marciais com cinema de forma tão profunda? Poderia ser uma forma de pensar a energia, uma maneira de usar o tempo cinematográfico como aliado do movimento humano, ou ainda uma forma de entender a vulnerabilidade como força na tela. Em qualquer uma dessas leituras, o segredo é menos uma receita pronta do que um farol para a imaginação. Conforme avançamos na história, o peso do rumor revela que o suspense não se resume a uma figura lendária, mas a uma rede de pessoas que trabalham na fronteira entre técnica, narrativa e indústria. Roteiristas, coreógrafos de lutas, montadores de som, reis de fotografia e até curiosos de bastidores contribuíram para a construção dessa lenda. E cada voz que afirma ter visto algo acrescenta uma camada à intriga, ainda que a verdade permaneça elusiva. Se voltarmos ao presente, o que encontramos é uma indústria que continua a explorar, refinar e reinventar as possibilidades de representar a luta na tela. O segredo descrito por esses depoimentos, mesmo que não comprovado, funciona como uma espécie de lente Fruit e vemos a evolução do gênero, uma provocação para olhar mais de perto a relação entre movimento, som, imagem e emoção. E, nesse giro, o rumor também funciona como espelho, ele nos força a questionar o que realmente sabemos sobre o que acontece entre o corpo e a câmera. Agora, imagine-se em um estúdio antigo, luzes pendendo no ar, o som de passos longos no piso, o silêncio que antecede a próxima cena. Nesse cenário, as vozes que defendem o segredo descrevem um momento em que Lee, com câmera parada e olhos fechados, respira conscientemente antes de cada golpe. O que ele buscava, dizem, era uma coreografia que não dependia da força do tronco, mas da precisão do tempo entre o impulso e a resposta do adversário. Um segredo que, se revelado, poderia mudar a maneira como treinamos para as lutas no cinema. A narrativa que emerge desses relatos também sugere uma tensão entre o que é público e o que é privado. Lee era, para muitos, uma figura pública, mas os bastidores do cinema guardam seus próprios mistérios. O segredo, assim, não seria técnico, mas uma decisão sobre o que deve ser compartilhado com o mundo e o que permanece reservado para a prática pessoal, para experimentação no espaço onde as câmeras não contam tudo. Se olharmos para os efeitos no pós-Lee, vemos que o cinema de ação ganhou uma variedade de linguagens. Coreógrafos que aprendem com novas sensações, reis que entendem o valor de deixar o movimento respirar,
montadores que ajustam o ritmo para que a emoção não se perca entre cortes. Mesmo que o segredo de Lee jamais tenha sido comprovado ou revelado oficialmente, ele inspira uma obsessão por ver o movimento como uma forma de narrativa, mais do que como demonstração de habilidade. Ao longo dessa investigação narrativa, a curiosidade do público é alimentada por perguntas que não têm respostas fáceis. O segredo existiu de fato ou é um catalisador para discutir a maneira como o cinema de artes marciais se transformou? Se fosse real, qual seria a responsabilidade de revelá-lo? E até que ponto a indústria aceitaria incorporar algo que pode mexer com a percepção do público sobre o que é possível na tela? Enquanto seguimos, vale retornar ao núcleo. Bruce Lee como força transformadora, não técnico, mas cultural. Sua influência atravessou fronteiras, abriu portas para uma nova linguagem de luta no cinema e desestabilizou velhas convenções sobre o que uma luta na tela deveria parecer. O segredo, se existiu, é parte dessa história maior de transição de paradigmas, da tradição rígida para uma visão mais flexível, aberta e experimental. O fio da narrativa não se encerra aqui. Ele se projeta para o que veio depois, a ascendência de novos artistas que, ao olhar para Lee, redescobriram o que é necessário para o corpo falar na tela de forma honesta, econômica e impactante. Quando a plateia se vê tocada por uma coreografia que parece ter pensado antes do primeiro golpe, é possível que este seja o eco do suposto segredo, não a fórmula, mas a coragem de questionar o que a luta pode significar na arte. E ainda assim o enigma permanece em aberto. Não há consenso, ecos de testemunhos que atravessam décadas, apontando para uma ideia que parece maior do que qualquer técnica específica. Se houve um segredo, ele parece ter se dispersado entre as frestas do tempo, do espaço do set e do ouvido atento de quem assistiu aos filmes com o desejo de entender a luta como linguagem. Agora, diante de você que lê ou assiste, surge outra pergunta. O que você faria com a ideia de que há um segredo capaz de transformar não a prática de lutar, mas também a maneira como contamos histórias com imagens em movimento? Você procuraria descobrir, questionar, testar ou sentir o peso dessa possibilidade? À medida que a narrativa avança, a peça central continua a ser a curiosidade. O uso de cores, de sombras, de pausas, de respirações exatas, tudo isso se transforma em um vocabulário que pode ter sido, em parte, moldado por esse suposto segredo. Mesmo sem confirmação, o que Lee deixou naqueles poros de tempo de tela permanece como um convite para que novos artistas pensem fora das caixas. E se esse segredo for uma forma de humildade na arte, a ideia de que o peso da imagem não depende da força de quem golpeia, mas do cuidado com quem observa, do tempo que cada um dá para compreendê-la. Nesse sentido, a lenda pode servir de guia para quem encara a tela como um espaço de responsabilidade e reflexão, não como vitrine de desempenho físico. A cada trecho dessa exploração, o que fica claro é que o humor funciona como uma lente que amplifica perguntas sobre ética, método, educação e inovação. Ele não exige uma conclusão, ele pede para permanecer vivo, como uma possibilidade sedutora que motiva criadores a pensar. Se houver algo a ser revelado, como ele poderia ser compartilhado de forma responsável? Enquanto o debate continua, o legado de Bruce Lee permanece como ponto de encontro entre passado e futuro. Seu impulso de buscar a verdade na prática marcial e na expressão cinematográfica continua a inspirar quem trabalha com coreografia, direção, iluminação e montagem. E o que já é certo é que a tela, com todos os seus cortes e respirações, continua a ser o palco onde esse segredo hipotético poderia encontrar novas vozes. Se ainda hoje há quem afirme ter ouvido o sussurro desse segredo, talvez o mais importante seja o que ouvimos entre as linhas. A fome humana por compreender o corpo em movimento, a vontade de ver a luta não como confronto, mas como uma forma de contar uma história. E, em cada pessoa que comenta, em cada ideia que surge, o rumor ganha novas camadas, novas possibilidades de interpretação. Para a próxima parte desta investigação, vamos seguir olhando fontes que vão desde relatos de bastidores até análises de filmes que moldaram a cultura popular. Vamos ouvir diferentes vozes, comparar pontos de vista e tentar separar o extraviado do essencial, sem apressar julgamentos. A história que já existe é rica. A que poderia existir parece ainda mais fascinante. Enquanto isso, convido você a carregar a sua curiosidade adiante. Pense nas escolhas que fazem de uma luta na tela algo memorável. Pense nos momentos em que o silêncio entre um golpe e o próximo diz tanto quanto o golpe em si. Pense no impacto que uma única ideia pode ter sobre milhares de pessoas que trabalham para levar uma história à vida no cinema. O que resta em aberto é a pergunta que move toda boa narrativa. O que acontecerá? Como novos cineastas, artistas de luta e estudiosos vão se aproximar desse tema? Qual será a leitura que o público escolherá para entender a relação entre segredo, movimento e cinema?
Essas são as perguntas que mantêm essa história em vigília, pronta para ganhar novas respostas. Se você já sentiu que há mais por trás de cada cena de luta do que técnica, você não está sozinho. Acreditar que há um segredo a ser desvendado é aceitar que a arte pode esconder, revelar e transformar ao mesmo tempo. E esse é o tipo de enigma que faz as pessoas voltarem a assistir, a pesquisar, a discutir, a criar. Que este texto haja como ponto de partida de uma conversa maior. Seja você quem assiste pela primeira vez ou alguém que já viveu várias refilmagens dessa ideia, o caminho continua. A história de Bruce Lee, de sua influência, de seus rumores e de seu legado, não acabou, abriu espaço para novas perguntas, novas imagens e novas vozes. E assim seguimos, com o filme ainda em branco na tela, esperando pelas próximas falas que vão acrescentar camadas a essa lenda. O segredo permanece sugerido, o debate continua, e a curiosidade de cada um fica como combustível para o que vem pela frente. O que você quer explorar mais adiante nesta narrativa? Alguns depoimentos sugerem que Bruce Lee descobriu algo que jamais deveria ter sido revelado, um segredo que poderia mudar a história das artes marciais e da própria indústria cinematográfica. Essa descoberta, envolta em mistério e especulação, parece ter ido além da simples aprimoração de técnicas de luta ou da criação de um novo estilo. Fala-se de um entendimento profundo das energias internas do corpo, da conexão mente-corpo em um nível raramente alcançado, e o mais intrigante, de uma percepção da manipulação da realidade através da intenção e do movimento. Em suas próprias palavras, Lee expressava a necessidade de ser como a água, adaptando-se a qualquer situação e fluindo sem resistência. Essa fluidez, entendida superficialmente por muitos, poderia ter raízes em uma compreensão mais profunda da física quântica e das interconexões universais, áreas que, embora distantes de sua formação formal, poderiam ter sido exploradas por Lee em sua busca incessante por aprimoramento. Um dos exemplos mais citados para sustentar essa teoria é a velocidade e precisão de seus golpes. Observadores relatam movimentos que pareciam desafiar as leis da física, desferidos com uma força desproporcional ao seu tamanho. Alguns sugerem que Lee havia descoberto como acessar reservas ocultas de energia, canalizando-as através de seus movimentos com uma eficiência surpreendente. Outro ponto crucial é a filosofia do Jeet Kune Do, o estilo de luta criado por Lee. Em vez de um conjunto rígido de técnicas, o JKD enfatiza a adaptação, a individualidade e a liberdade de expressão. Lee incentivava seus alunos a descartarem o que não funcionava para eles e absorverem o que fosse útil, independentemente da origem. Essa abordagem flexível e descentralizada sugere uma compreensão de que a verdade não está em um sistema específico, mas sim na capacidade de se ajustar e evoluir constantemente. Alguns teorizam que essa verdade que Lee buscava estava relacionada a uma forma de controle da energia vital, o Chi ou Qi, presente em diversas tradições marciais orientais. Se dominada, essa energia poderia ser usada para aumentar a força, a velocidade, a resistência e até mesmo a capacidade de cura. Embora Lee raramente falasse abertamente, seus escritos e ensinamentos sugerem um interesse profundo nas práticas meditativas e energéticas. Um caso relevante é o de alguns de seus alunos mais próximos, que relatam ter presenciado demonstrações de força e controle que desafiavam a explicação lógica. Dan Inosanto, por exemplo, frequentemente falava da capacidade de Lee de gerar uma força explosiva em um período de tempo incrivelmente curto, algo que ele atribuía a uma combinação de técnica, disciplina e, possivelmente, algo mais. Há também relatos de que Lee estava estudando textos antigos e praticando técnicas de meditação que visavam o desenvolvimento da consciência e o controle da mente. Alguns especulam que ele estava buscando uma forma de transcender as limitações do corpo físico, acessando um estado de consciência superior que lhe permitiria realizar feitos extraordinários. A influência de Lee na indústria cinematográfica também pode ser vista sob essa nova luz. Sua capacidade de cativar o público com sua presença carismática e suas habilidades marciais sobrenaturais não era resultado de talento bruto e treinamento intenso. Alguns acreditam que ele sabia como projetar sua energia de forma a influenciar a percepção e a emoção das pessoas. Sua morte prematura, envolta em controvérsias e teorias da conspiração, contribui ainda mais para o mistério. Alguns acreditam que ele foi silenciado por aqueles que temiam o poder de seu conhecimento, ou que sua busca por aprimoramento o levou a explorar áreas perigosas e desconhecidas. É importante ressaltar que essas são especulações, baseadas em relatos fragmentados e interpretações subjetivas. No entanto, o legado de Bruce Lee continua a inspirar e intrigar gerações, e a busca pela verdade por trás de seus feitos extraordinários permanece um tema fascinante.
A possibilidade de Lee ter descoberto um segredo que poderia mudar nossa compreensão das artes marciais e da própria realidade levanta questões profundas sobre o potencial humano e os limites do que consideramos possível. Se ele realmente conseguiu acessar um nível de consciência e controle da energia que a maioria das pessoas desconhece, então sua vida e obra representam um desafio para repensarmos nossos paradigmas e explorarmos as fronteiras do nosso próprio ser. O impacto de Bruce Lee transcende o cinema e as artes marciais. Ele se tornou um símbolo de autoaperfeiçoamento, perseverança e busca pela verdade. Sua filosofia de adaptação, individualidade e liberdade de expressão ressoa com pessoas de todas as origens e culturas, inspirando-as a desafiarem as convenções, a perseguirem seus próprios caminhos e a se tornarem a melhor versão de si mesmas. Bruce Lee nos ensinou a esvaziar nossa xícara para que possamos aprender coisas novas. Ele nos incentivou a sermos como a água e a nos adaptarmos a qualquer situação. Ele nos mostrou que o verdadeiro conhecimento reside na experiência e na autoexpressão. A história de Bruce Lee é um lembrete de que o potencial humano é ilimitado e que a busca pela verdade é uma jornada que nunca termina. Sua vida e obra continuam a nos inspirar a desafiarmos as convenções, a explorarmos as fronteiras do nosso próprio ser e a buscarmos um mundo melhor para todos. Esta é a história de um mestre, de um visionário e de um homem que ousou desafiar os limites do corpo e da mente. A busca por seu segredo continua, e cada um de nós pode seguir seus passos, explorando o potencial infinito que reside dentro de si. Estamos ficando por aqui. Gostou do vídeo? Se você se sente inspirado pela trajetória de Bruce Lee e quer desvendar os mistérios que cercam sua vida e obra, não perca a oportunidade de se inscrever no canal. Ative as notificações para não perder nenhum vídeo e junte-se a nós nessa jornada de autoconhecimento e descoberta. Compartilhe este vídeo com seus amigos e vamos juntos explorar os segredos das artes marciais e o potencial infinito do ser humano. Seu apoio é fundamental nos produzindo conteúdo de qualidade e aprofundando nossos conhecimentos sobre essa lenda que transcende o tempo. A busca pelo segredo de Bruce Lee não é uma investigação histórica ou filosófica. É um convite à ação, um chamado para que cada um de nós se conecte com seu próprio potencial e explore os limites do que é possível. Sua história nos lembra que a verdadeira maestria não reside na imitação ou na reprodução de técnicas, mas sim na capacidade de adaptar, inovar e expressar a própria individualidade. Que possamos seguir seus passos, trilhando nosso próprio caminho em busca da verdade e nos tornando a melhor versão de nós mesmos.